Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre traumas de infância. A gente ouve tanto falar em traumas de infância, as consequências na vida adulta, enfim, hoje eu tô gravando esse vídeo bem detalhado para explicar um pouco para vocês o que é um trauma, porque às vezes a gente ouve a palavra trauma e a primeira coisa que vem à nossa mente é um abandono, uma agressão, maus tratos, enfim, de fato essas situações elas geram sérios traumas nas pessoas, porém não são únicas. Existem eventos que às vezes nós achamos que é simples, que é uma besteira, que é uma frescura, mas que na realidade geram traumas e marcam a vida de muitas pessoas. Muitas meninas chegam à vida adulta e não conseguem romper na vida profissional, na vida financeira, na vida emocional, não conseguem se relacionar com os filhos, com o marido, ou muitas não conseguem, gente, nem se casar. Eu vejo tantas moças bonitas aí que não conseguem se casar, sonham com casamento e não conseguem se casar. Tudo isso por terem passado por situações na infância com os pais ou com outras pessoas íntimas que queriam apenas educá-las da melhor forma. Mas como não tinha um manual de pais, como até hoje não tem, a gente vai aprendendo na vivência, na criação ali dos nossos filhos mesmo no dia a dia, infelizmente eles machucaram ou deixaram marcas que hoje está atrapalhando na vida adulta. Um trauma é um evento de injustiça vivenciado aqui fora, gente, mas que reflete aqui dentro, durante toda uma vida se não for corrigido. E eventos de injustiça podem ser desde olhares de reprovação até as mais terríveis maldades. São palavras que alfinetaram ou uma comparação. Um pai ou uma mãe talvez que disse que o filho do vizinho era melhor ou mais capaz que você. E isso ficou guardado na sua mente, fazendo com que você acredite que não é capaz, que é inferior, que não consegue, que não nasceu para vencer, que não nasceu para ser uma boa esposa, uma boa mãe. Eventos de injustiça podem ser histórias contadas por aquelas pessoas que você ama e que você se comoveu tanto com a dor daquela pessoa que ela passou a ser sua. A sua mente ela pode ter registrado aquele evento como seu. São tantas coisas que é difícil um adulto que não vivenciou um evento de injustiça na infância. Por isso hoje existem tantos seres humanos adultos sofrendo de doenças psicológicas. Traumas de infância abalam o nosso emocional e nos adoece. Pesquisas já foram comprovadas que adultos que viveram traumas na infância são mais suscetíveis, inclusive a doenças degenerativas, como Alzheimer, o mal de Parkinson e muitas outras. Eu já atendi cliente que cresceu insegura em muitos aspectos pessoais, inclusive para se desenvolver em relacionamentos amorosos, porque foi esquecida na escola. A mente dela entendeu que pessoas íntimas abandonam e então ela entrou no modo de defesa para se proteger de um novo acontecimento desse tipo, que a impediu de ter relacionamentos mais sérios. É também o caso de outra cliente que não se desenvolveu bem em nenhuma área da vida, por um simples olhar de reprovação do pai. Quando ela se arrumou e achou que estava linda, maravilhosa, e o pai veio e a olhou com um olhar de reprovação. Aquilo fez ela sentir diferente dos seus irmãos que estavam ali, reprovada e rejeitada pelo pai. E ela cresceu com essa rejeição que a atrapalhou durante muitos anos a se desenvolver na vida. Na vida adulta, muitas vezes nós dizemos assim, isso não me afeta mais. E afeta sim, gente, que eu vivi isso e eu falei isso. Enquanto eu falava isso, eu fiquei escondida, eu fiquei arquivada, eu não vivia os planos de Deus para mim. Inconscientemente, essas dores que a gente carrega afetam nossas decisões e os nossos comportamentos. Nós ficamos muitas vezes tratando os sintomas, mas nunca tratamos a verdadeira causa, a origem de tudo, o evento que gerou o trauma. Eu já dei o exemplo para vocês do pé de goiaba, que o meu pai, todas as vezes que o pé de goiaba, a goiaba saía com bicho, meu pai ia lá e tratava a raiz, podava o pé de goiaba, colocava remédio lá na raiz e é isso que a gente precisa fazer, tratar as nossas raízes. Ficar voltando no passado, carregando o passado? Não, é tratar a raiz e acabou, o passado virou passado, é assim que tem que ser. Na fase de criança é onde adquirimos o conhecimento, experiências e informações que formarão nosso caráter, nossa personalidade e nos guiarão pela vida.
Crianças são extremamente puras, ensináveis, têm total confiança em nós pais, nas figuras de autoridade responsáveis por ela, a ponto de acreditar absolutamente em tudo que nós falamos. O problema é que nem sempre nós ouvimos verdades ou palavras de vida sobre nós mesmos. Isso significa que tudo o que foi ouvido, visto e sentido foi arquivado no nosso arquivo de memórias da vida. Muitos de nós, quando éramos crianças, eu, por exemplo, falei muitas vezes: quando eu crescer, eu não quero ser brava assim. Eu não quero ser agressiva assim com os meus filhos. Eu serei de tal forma com meu marido. Enfim, gente, o que queremos ou não, muitas vezes não condiz com o que fazemos, porque o que a nossa mente conhece de determinadas reações e palavras são exatamente o que não queremos fazer. É a filha, por exemplo, que viu o pai agredir a mãe, cresce e se casa e age com autoridade e grosseria com o marido, como foi comigo. Comigo foi exatamente assim. Ou a filha que ouvia diariamente a mãe reclamar do pai e dos homens. Essas filhas, elas registram esses comportamentos nas mentes. E quando crescem, elas podem ter vários comportamentos baseados nas percepções delas. Como, por exemplo, podem não querer se relacionar com homens, ou podem se relacionar e não confiar. Podem ter dificuldade em se submeterem. Podem ter consequências na vida sexual. Ou podem também atrair exatamente o mesmo tipo de homem que o pai era. Enfim, são muitas as consequências e a cada cliente que eu atendo, eu vou me atualizando dessas sequelas, porque o ciclo da maldade é amplo. Na infância, nós ainda não temos a maturidade para discernir o que é certo ou errado. E nós acabamos arquivando tudo o que mais nos impacta, as boas e más informações. E na maioria das vezes nós guardamos muito mais as ruins, pelo impacto emocional que elas causam, né? É muito mais fácil arquivar uma surra daquelas que dói muito, que eu sei, vinda dos pais ou alguém que confiávamos, do que um abraço carinhoso em um dia qualquer. Pra vocês terem ideia, eu me lembro que durante anos eu me lembrava de todas as vezes que eu tinha apanhado do meu pai, mas eu não conseguia me lembrar de jeito nenhum de algum momento de carinho que eu tinha vivido com ele na infância. E não tem muito tempo, tá? Não tem muito tempo que eu comecei a me lembrar dos eventos bons. Eu fui e eu sou muito abençoada porque Deus abriu os meus olhos para buscar ajuda nele e naqueles que ele capacitou para nos ajudar. Nós erramos, gente, quando achamos que Deus vai fazer tudo para nós. Ele faz o que é impossível. O que é possível nós temos que fazer. Ele já disse na sua palavra para nós buscarmos o conhecimento, mas muitas vezes nós não buscamos e ficamos pedindo a cura, o milagre, para coisas que, se nós buscarmos o conhecimento, iremos aprender o quão simples é obter aquilo que nós esperamos que Deus faça por nós. Ficamos presos na religiosidade, esperando Ele fazer e a vida passa, e nisso muitos já morreram esperando. Infelizmente, quando crianças, nós não sabemos escolher o que guardar na nossa mente. Então, ao dormir, a nossa mente ela vai lá, seleciona automaticamente os eventos mais impactantes do dia e guarda no nosso arquivo, nossa mala, que nós carregaremos para a vida. E aqui eu deixo um ponto de destaque para você e para mim. Talvez você tenha pouco tempo para ficar com seus filhos. Então faça o abraço não ser qualquer abraço. Faça a brincadeira ser verdadeiramente divertida, a ponto de não ter nada mais impactante do que isso no dia. E esses momentos sejam arquivados na memória deles. Essas vivências da infância, elas se tornam o nosso arquivo de referência. E todas as vezes que nós estamos a ponto de tomarmos ou termos uma reação, automaticamente nossa mente busca lá no fundinho do baú o que ela tem arquivado. Esses eventos se tornam nossas crenças limitantes ou potencializantes que entrarão em ação na vida adulta, trazendo grandes conquistas e grandes alegrias, ou grandes limitações e tristezas, dores, angústias e muitas outras consequências. Segundo o renomado pesquisador, professor psiquiátrico e neurocientista Dr. Van der Kolk, caso nossas respostas normais sejam impedidas de agir devido ao trauma, os hormônios de estresse eles continuam sendo secretados e o primeiro efeito é limitar a atividade pensante do cérebro. Ou seja, um trauma ele pode nos bloquear em determinadas áreas do cérebro e, consequentemente, o nosso organismo continua se defendendo contra uma ameaça
desgraça que pertence ao nosso passado, levando a um nível de estresse alto, ou uma depressão, ou inúmeras outras consequências. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Um trauma para mim não necessariamente é um trauma para você. E uma consequência talvez que tem em mim, a consequência que está em você é completamente diferente. Pode ser talvez pelo mesmo trauma. Várias vezes eu contei eventos que aconteceram comigo para algumas pessoas e elas me responderam com outros eventos de outras pessoas que eram mais impactantes que os meus. Por quê? Porque as emoções e percepções são diferentes de pessoa para pessoa. Não tem necessidade da gente ficar contando os nossos problemas, os nossos traumas para as pessoas. As pessoas vão julgar de acordo com as percepções delas. Nós temos é que buscar resolver. Isso explica porque dois irmãos muitas vezes recebem o mesmo tipo de criação, o mesmo estímulo, viveram as mesmas situações e um cresce e se desenvolve bem e o outro cresce e tem sequelas de criação. Nós temos percepções diferentes sobre os fatos, temos perfis, temos valores, linguagens diferentes, formas de pensar e sentir diferentes e isso altera os nossos resultados, podendo nos levar a obter sérios prejuízos psicológicos, como a ansiedade, a insegurança, o medo, a raiva e muitos outros. A criança ou adolescente que passa por um trauma de infância, mesmo na infância ou na vida adulta, costuma ter dificuldades de relacionamentos, dificuldades para conviver em sociedade, apresentam baixa autoestima e muitas vezes agressividade. Adultos que viveram traumas na infância, muitas vezes não sabem receber elogios, por não reconhecerem o seu valor, gente. Eu já fui assim. A pessoa me elogiava e eu falava, tá falando para me agradar. Eu mesmo? Tem certeza que eu sou assim? Então é assim, a gente não se dá o valor, a gente não acredita no nosso valor, a gente não reconhece as nossas qualidades. E muitos são o contrário, esperam muitos elogios e reconhecimento por terem necessidade de serem aceitos. São também mais agressivos em determinadas situações e menos tolerantes. Isso se dá pelo mecanismo de defesa baseado nos acontecimentos da infância. Muitos adultos hoje em dia optam por não falarem ou não tentarem resolver o passado, dizendo que lugar de passado é no passado, e é mesmo, tá, gente? Lugar de passado é no passado, porém, sem resolver o seu passado, o seu presente fica pesado demais e o futuro tão esperado e melhor nunca chega. Do passado, nós temos boas ou más recordações. As boas nos impulsionam, enquanto as más nos limitam, nos impedem de sermos bons pais para os nossos filhos, bons cônjuges, bons amigos, bons profissionais. Gente, um passado mal resolvido trava o nosso desenvolvimento. E voltando às lembranças do meu pai, a minha mente ela foi desbloqueando e como foi incrível, gente. Eu fui me lembrando de momentos agradáveis que eu vivi com meu pai, que eu nunca tinha imaginado ter vivido. Eles estavam escondidos na minha dor, no meu trauma. Mas quando a minha mente ela começou a ser renovada, os momentos ruins, eles começaram a ser substituídos pelos bons. Eu pude lembrar um pouquinho mais de quem era o meu pai e me sentir amada pelas lembranças que vieram à minha mente. E como isso foi gratificante, gente, porque ele já faleceu. E lembrar dessas coisas boas e ter boas memórias dele para mim foi assim, algo sobrenatural de Deus, um presente maravilhoso de Deus para mim. O que aconteceu e vem acontecido comigo é exatamente como diz a Bíblia, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E é só assim que nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois de começar a renovar minha mente, eu tenho contemplado e experimentado a perfeita vontade de Deus para mim. Eu tenho experimentado o quão melhor é viver dias difíceis, sim, mas com mais leveza. Os dias de surto, os dias de ficar estressada, eu tenho aprendido a resolver com mais sabedoria. Quando a gente se livra das malas do passado, os maus comportamentos que a gente adquiriu através delas durante anos, os maus hábitos, eles continuam aí. Eles necessitam de muita força de vontade, empenho, uma busca contínua por conhecimento e muita oração, muita presença de Deus nas nossas vidas para substituí-los, para melhorar os nossos comportamentos.
comportamentos. Eu creio muito que o Deus que eu sirvo não tem nada impossível para Ele. Ele cura, salva e liberta. Inclusive eu já experimentei os toques de cura do Senhor na minha vida. Porém, eu acredito também que o Deus que eu sirvo, Ele também nos permite sermos curados através de processos para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e talvez até para o conhecimento, como foi comigo, para ajudar outras pessoas. Mas nem a cura instantânea e nem a cura por processo acontece se nós não sairmos do lugar em direção a elas. Talvez você hoje não consegue se conectar com seus filhos como deveria, e isso não é culpa sua, na verdade não é culpa de ninguém. Foi simplesmente uma falta de conhecimento dos seus pais e agora falta de conhecimento seu. Os seus filhos, os nossos filhos, eles merecem ter os pais que Deus criou e não os pais transformados pelas dores. Eu chamo a sua atenção hoje, agora, para 3 passos muito importantes que, se fizer sentido para você, coloque em prática, que eu sei o quão vão te ajudar a caminhar mais rápido rumo a essa superação. Passo 1. Aceite a ajuda de Deus para ficar de pé e começar a caminhar. Chame-o para a sua vida para dirigi-la e não para ficar no banco de carona. Passo 2. Reconheça os seus comportamentos errados. Eles podem estar machucando a sua família como os dos seus pais machucaram você. Peça a eles perdão. E o passo 3 é peça a eles para te ajudar a melhorar. Eu fiz isso na minha casa e me ajudou e tem me ajudado demais diariamente. Pedir ajuda é um ato de humildade. Pode converter o coração dos seus filhos, do seu cônjuge a seu favor. E se esse vídeo fez sentido para você e te abençoou, curta ele, compartilhe, espalhe ele, me ajuda. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Fique ligada que em breve eu estarei postando novos conteúdos relacionados a esse assunto que poderão te ajudar muito. Um aviso muito importante. Eu estou criando um canal para interação com os pais, um canal de crescimento mesmo. Ali nós vamos trocar experiências, vamos falar dos nossos desafios. Eu vou transmitir a vocês o que eu tenho de conhecimento, o que eu adquiri, né, de experiência, e a gente vai crescer junto ali. Eu vou compartilhar os meus desafios, como foi que eu superei, vocês vão estar compartilhando o que eu puder ajudar, eu vou estar ali ajudando vocês a crescerem, porque nós trouxemos muitos comportamentos tóxicos da infância. Nós que vivemos traumas de infância, trouxemos ali muitas coisas que podem ter contaminado a vida dos nossos filhos. E conversando junto, dialogando, trocando experiências ali, a gente vai crescer. Eu vou passar para vocês o que eu tenho de conhecimento e eu tenho certeza que isso vai agregar a sua vida e a vida dos seus filhos, da sua família. Esse canal, eu vou colocar o link lá na bio do meu Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, me segue, fica ligado que assim que eu terminar de organizar todo o material, eu vou postar o link lá, eu vou abrir o canal e acho que tem um número limitado lá. Assim que eu postar lá o link do canal, já clica, entra no grupo e a gente já vai começar a crescer nesse projeto, tá bom? Um beijo, fica com Deus.